Fala pessoal, muito boa tarde, muito boa noite aí a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 12 de setembro, começando aí mais uma semana com todos vocês. Antes de mais nada, desejo a todos uma excelente semana aí também, já comentei aí no Radar do Mercado, desejando a todos uma excelente semana, mas aqui também para vocês que nos acompanham aí na parte da noite, tá bom? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV e eu vou conduzi-los aí neste fechamento de mercado. E você que está aqui pela primeira vez e não entendeu o que eu falei aí do Radar do Mercado, todos os dias nós estamos ao vivo aqui no canal das 8h45 da manhã até as 16 horas da tarde, com operações ao vivo durante o pregão. Então, se você abrir aí o seu YouTube neste mesmo canal amanhã às 8h45 da manhã, nós estaremos ao vivo. A gente faz uma única pausa das 13 até as 14 horas e a gente retorna até as 16 horas ali com muito conteúdo aí, não só de operações ao vivo, mas também de aprendizado e tirando aí todas as dúvidas de quem aparece no chat, pedindo ali análise, independente se for de day trade, swing trade, longo prazo, enfim. É só aparecer aí e pedir que a gente ajuda com todo prazer, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui, peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha e aqui nos comentários os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos amanhã, tá? Então, eu já trouxe aqui os que vocês pediram no último fechamento, então você já deixa aí nos comentários o que você gostaria que eu falasse amanhã, tá? Independente do ativo que for, pode ser um ETF, pode ser um BDR, um papel qualquer aqui da nossa bolsa também, contanto que tenha liquidez, né, pessoal? Só deixar aí nos comentários. Bora lá, aproveita aí a vinheta. Então, ativos aí na tela, pessoal. Esses serão os ativos abordados neste fechamento. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Via 3, Amar 3, CCRO 3, SLC 3, Itube 4, Ecor 3, Pets 3, Ciel 3, PK 3, CVCB 3, Unip 6, Tend 3, LWSA 3 e Ibaba 34, tá? Alibaba. Então, esses serão os ativos aí analisados neste fechamento de pregão. Deixa eu só tirar eles da tela. Perfeito. Então, Ibovespa aí vindo para confirmar um fechamento com alta de 0,98%. Já confirmou, na verdade, todos os ativos já saíram de leilão. Então, 0,98% de alta na faixa aí dos 113.406 pontos. Pontos positivos do pregão de hoje, além da alta, superação da máxima deste topo descendente e deste topo descendente aqui também, tá? Foi leve, mas ocorreu sim essa superação de máxima, tá? Só não confirmou o pivô de alta na superação de tudo, que seria um pivô de alta lá pelo gráfico semanal também. Então, Ibovespa aqui gerou um sinal de fundo no gráfico semanal, no médio prazo, e quase confirmou hoje mesmo já aqui na superação dos 114.375, um pivôzinho de alta. Pelo gráfico diário, nós tivemos também aqui a confirmação de um fundo duplo, tá, pessoal? Tivemos aqui um fundo levemente ascendente ao outro, mas próximo aí na mesma região. Então, tivemos aqui essa aspiração de máxima com a confirmação de um fechamento acima dela. Se a gente pegar, inclusive, aí a projeção clássica aqui deste fundo um pouquinho mais alto e jogar aí para cima, a gente tem o primeiro alvo aqui na faixa dos 115.251 pontos e na sequência 116.875 pontos. Ou seja, o viés é mais positivo aqui para o Ibov, né, de poder dar continuidade nesse movimento de alta. Claro que essa região aqui é uma região de resistência do último topo aí, na faixa dos 113.812. Pode ter alguma dificuldade por aqui amanhã, de repente um dia mais de indefinição, mas a expectativa ainda seria de continuidade do movimento aí nos próximos dias, não só do curto prazo, como eu já mencionei, também do médio prazo aqui, né? Gráfico semanal que confirmou essa sinalização positiva. Caso desse para abrirmos compra aí no Ibovespa, realmente, né, no índice, essa superação de máxima aqui seria uma entrada, né? Jogando o stop aqui embaixo, tentando ficar posicionado de 2 a 5 semanas aí, pelo menos
no Ibovespa, tá? Enfim, um viés bem mais positivo aqui com esse fechamento no dia de hoje. Começando aí com o pé direito o nosso índice. Falando do mini índice, neste momento aí operando em leve alta, boa alta de 0,98%, basicamente testando aqui essa região de topo na faixa dos 115 e 160 no pregão de hoje. A gente teve a superação de máxima deste topo descendente aqui, não foi tão forte quanto o Ibovespa, mas tivemos essa superação de máxima, né? A quebra da sequência aí de topos descendentes aqui do gráfico diário. Então a expectativa mais positiva aqui também, apesar dessa região de resistência aí que eu acabei de mencionar. Gráfico de 60 minutos, abrimos num gap de alta, dando continuidade aqui no movimento de alta que vinha sendo apresentado no gráfico de 60. E depois do primeiro gapzinho, tivemos mais uma barra de força aqui apresentando aí quase 1000 pontos dentro dela e na sequência uma lateralização, ou seja, uma correção bem mais fraca aqui realmente, né? O índice não consegue nem vir de fato buscar aí a região da média para tentar gerar alguma nova sinalização positiva, tá? Isso não quer dizer que essa lateralização aqui seja ruim, tá? Pelo contrário, já demonstra aí fraqueza na ponta vendedora em dar sequência aí nesse movimento de baixa, tá? A gente se mantém acima da média móvel, que é um nível importante de suporte, né, no 114 e 300. Depois tem essa região aqui de topo, um pouquinho mais abaixo, no 113,975. E aí o gap, um pouquinho mais abaixo, na faixa dos 113,625. Gráfico de 10 minutos aí, amanhã abriu em algum gap de alta aqui, algum recuo aqui mais próximo dessa lateralização, no 114,950, se aproximando aí da média móvel, gerando um novo sinal de alta, seria uma possibilidade aí de olhar para a ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento, não só do gráfico de 60 minutos, mas também do gráfico diário que eu mencionei, né? Realmente aumentou essa expectativa mais positiva a partir de agora. Do contrário, abriu aqui perdendo a região da média móvel lá do gráfico de 60 minutos, ou seja, aqui o 114, 300 e 390, qualquer sinalização mais baixista aqui abaixo dessa região de preço seria mais focar na ponta vendedora, tentando pegar aí um novo movimento de baixa, alguma correção um pouquinho maior aí pelo gráfico de 60 minutos, por exemplo, tentando vir fechar a região do gap, tá? Então, ficar de olho aí. De maneira geral, estaremos ao vivo aí a partir de amanhã a partir das 8h45 para conduzi-los aí nessas operações também. Falando rapidamente do dólar, no dia de hoje aí vindo para fechar em baixa de 1%, dando continuidade aqui no movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes. Teve a confirmação de fechamento abaixo da média móvel lá na semana passada, na sexta-feira, e hoje aí abrindo com um gap um pouquinho mais acentuado. Pelo gráfico de 60 minutos fica mais claro. A gente teve aqui o gap, ainda teve uma tentativa de tentar vir aqui para fechar essa região deixada para trás, sem negociação, mas não teve êxito. E já deu sequência aí no movimento de baixa, teve aqui 3 mínimas ascendentes e uma nova perda de mínima aqui, possibilitando aí a continuidade do movimento. Já começa a ficar um pouquinho mais esticado, apesar da tendência de baixa aqui do gráfico de 60 minutos. Então, essa superação de máxima que já aconteceu aqui, pode aumentar a chance aí de um repique em direção à média, então em direção à região ali dos 547, tá? Então amanhã, lá pelo gráfico de 10 minutos, abriu já revertendo esse sinal de topo descendente, ou seja, superando aí os 128 e 128,5, seria uma possibilidade de olhar para a ponta compradora tentando pegar a continuidade do movimento. De que forma? Lá no gráfico de 5 ou de 2 minutos, apresentou algum recuo, gerou sinal de alta acima da média, seria uma possibilidade de tentar abrir uma compra, tentando pegar aí a sequência do movimento de alta até a região de resistência que eu mencionei. Primeiro ali é o 147, que é a média do gráfico de 60 minutos, e depois aqui essa região do gráfico de 10, que também pode funcionar como resistência, um pouquinho mais abaixo, aí no 538. Abriu dando continuidade aqui no topo descendente, seria focar mais realmente na ponta vendedora aí. Aí vai ter suporte, toma cuidado, na faixa aí dos 513, né? Pode testar essa região aqui e acabar segurando aí mais uma vez o dólar. Falando agora de Petrobras, no dia de hoje fechando em queda de 0,66%, tivemos aqui primeiramente o teste na região da média mais uma vez, tentou voltar para cima dela, não conseguiu, é o terceiro pregão seguido aí que o papel tenta retornar para cima da média e não consegue. Hoje teve uma nova perda de mínima aqui. Para quem abriu uma venda aqui nessa sinalização de perda de mínima, deixaria o stop aí acima da máxima de hoje, nos R$ 32,74, tá? Na tentativa de pegar aí um novo movimento de baixa,
pelo menos até a região da média móvel ali do gráfico semanal, na faixa ali dos R$29, colocando aqui para ficar mais claro, ali dos R$29,30. A perda da mínima da semana passada, nos R$31,40, reforça essa expectativa de um novo movimento de baixa realmente aí pelo gráfico semanal. Para quem estiver comprado no semanal, não saiu ainda na perda de mínima da semana passada, essa perda dos R$31,40 seria uma nova possibilidade de saída. Não vejo possibilidade de compra aqui e uma nova entrada aqui realmente só se voltar aqui e oscilar mais uma vez aí próximo dos R$31,70, tá? Mas não ficou muito bacana aqui, seria mais interessante se tivesse mais alguns 2 pregões aqui para apresentar esse sinal de topo. De qualquer maneira, para quem já abriu essa venda aí, seria realmente tentar buscar ali a média do semanal. Falando agora da Vale, no dia de hoje, fechando aí com alta de 0,86%, nessa região de resistência de topos anteriores aqui na faixa aí dos R$70, pessoal. Então, mais uma vez testando esse nível de preço. O interessante aqui é que com esse gap de alta abriu acima da média móvel aí do semanal no dia de hoje e superando já a máxima da semana passada, tá? Então, trazendo um viés mais positivo aqui para o papel, até no curto prazo de amanhã poder ser mais um dia de alta aí, tá? Tentando escapar aqui dessa região dos R$70. Isso seria aí em linha com a expectativa mais positiva do Ibovespa também. Então, de repente, já vale ser um desses papéis que influenciem numa possível alta e numa possível valorização do índice para o pregão de amanhã, tá? Então, por enquanto, ainda estamos numa região de resistência. Para quem ainda está interessado em compra na Vale aí no curto prazo, quer entrar de qualquer maneira, seria essa superação de máxima aí dos R$70,60 e jogar um stop aqui abaixo da mínima deste candle mesmo, tá? Tentando pegar aí essa escapada aqui do papel da região dos R$70, tá bom? Do contrário, não vejo outra possibilidade, tá? Ou então aguarda aí a continuidade do movimento, retorna, gera um novo sinal de fundo, sinal positivo acima dos R$70, seria ainda mais interessante aí em termos de risco-retorno na operação. Falando agora de Via Varejo, uma das nossas recomendações de compra enviadas lá dentro do aplicativo do EV Invest na semana passada, hoje aí abriu com gap de alta e fechou com alta de 4,9%, expectativa bem positiva, expectativa inclusive de dar continuidade no movimento de alta nos próximos pregões em direção aí ao nosso objetivo. Tanto o stop quanto o objetivo estão lá dentro do aplicativo do EV Invest, tá? Se por acaso ocorrer aí algum reposicionamento de stop aqui nesse papel, a gente vai enviar lá dentro para vocês, tá bom? Kaique, que aplicativo é esse? Não sei, eu tô aqui pela primeira vez. Aqui do lado, pessoal, tem um QR Code, tá? Para vocês colocar aí na tela do celular de vocês, né, e baixar o aplicativo, chama EV Invest, faz o cadastro, aproveita aí por 30 dias gratuitos, tá? Para lá dentro você vai encontrar várias carteiras recomendadas de fundo imobiliário, carteira de ações, carteira de BDRs, carteira de long short, carteira de small caps, carteira de dividendos, enfim, várias carteiras, também relatórios de análise, tanto análise técnica quanto análise fundamentalista, tá? E aproveitando aqui que já estou falando do aplicativo, essa semana estamos com uma promoção aí no plano anual, tá? Então você que tem interesse aí em renovar o seu plano também, tá? Não só para quem está conhecendo aqui pela primeira vez agora, mas para você que já é assinante, nós estamos com uma promoção aí no plano anual de 30%, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem aproveitar aí essa promoção, tá bom? Seguindo aqui então, Via Varejo com esse viés mais positivo, continuamos posicionados no papel. Falando agora de Amar 3, também é uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo. No dia de hoje subindo aí 3,9%, também dando sequência no movimento de alta. Aqui foi até mais positivo que a gente teve a superação desse último topo, então retomando aí esse movimento de alta aqui no curto prazo, com uma expectativa mais positiva, semanal gerando sinalização de alta aqui, com a superação de máxima da semana passada. Via Varejo também apresentou esse mesmo sinal aqui, né? Então, um viés bem mais positivo aí, continuamos também posicionados nesse papel. No finalzinho do pregão de hoje, enviamos uma recomendação de compra em CCRO3, apesar da queda aí de 0,9%, a gente chega a um viés um pouco mais positivo nesse papel de poder dar continuidade aqui no movimento de alta nos próximos dias. O semanal está bem alinhado para isso, teve uma sinalização de fundo ascendente ali na semana passada, então estamos tentando pegar aí a sequência deste movimento também lá pelo gráfico diário, tá? Então, objetivo, stop, quanto de capital alocar dentro dessa operação? Lá dentro do aplicativo. Enviamos também uma recomendação de compra em SLCE3,
neste fechamento aqui, apesar de ter fechado aí em queda de 0,25%, tivemos aqui uma superação de máxima, que foi uma sinalização de fundo ascendente aqui em cima da região da média móvel, depois de ter se afastado bem aqui dessa região de resistência anterior, testou aí a média, enfim, sinalização positiva, entramos aí na ponta compradora tentando pegar a continuidade do movimento de alta. E agora falando dos ativos que foram solicitados ali no fechamento, no último fechamento, o primeiro deles aí, Itube 4, que hoje fechou com alta de 1,2%, basicamente aí esperando aqui todas essas máximas anteriores, então confirmando aí tecnicamente falando um pivôzinho de alta, né? Vinha aqui dentro de uma correção em ABC, apresentou um movimento, né, já superando a máxima deste primeiro topo descendente, e aí hoje dando sequência, apresentando um rompimento de tudo aqui, o gráfico semanal rompendo aí todas as máximas anteriores também. Ainda trabalha abaixo desse fechamento aqui, que é uma resistência nos 27,19, tá? Mas segue positivo, expectativa positiva para quem está posicionado aí no curto prazo, vale a pena deixar o stop aqui ainda mais bem protegido, abaixo ali dos 26,49, tá bom? Falando aqui agora de Ecor 3, no dia de hoje surpreendeu aí, apresentou alta de 7%, vinha aqui dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. Na sexta-feira já tinha revertido aqui essa sinalização de topo, né, com um candle um pouquinho mais forte de baixa, então foi uma reversão interessante. E aí hoje já apresentou aí esse candle com um pouquinho mais de força, já testando essa região de resistência aí no 6,55 e quase, vamos ver se confirmou, 6,63, não, 6,63 também. Quase confirmando um pivô de alta aqui pelo gráfico semanal, tá? Bateu na mesma máxima ali, não houve superação, então não confirmou um pivô de alta, mas essa superação de máxima aí amanhã confirma um novo pivô de alta no semanal. Então tá excelente aqui para quem está comprado no médio prazo e para quem abriu a compra de repente nessa reversão de topo aqui na sexta-feira, tá? Kaique, posso abrir compra aí amanhã? Aqui seria complicado por conta do stop, tá, pessoal? O ideal seria aí, de repente, fura aqui o balão, né? Fura essa resistência, corrige aqui um pouquinho mais fraco e gera um novo sinal de alta aí. Seria mais interessante, tá? Do que eu abrir simplesmente uma compra aqui amanhã. Falando agora de PETS 3. Opa, PTR4 não, PETS 3. No dia de hoje apresentando aí queda de 0,19%. Ainda mais travado aqui no curto prazo esse papel. A gente teve uma perda de mínima aqui no pregão de hoje. Eu havia me comentado, pessoal, que eu estaria mais interessado em venda nesse papel se ele tivesse mais um ou dois candles de correção aqui e gerasse um novo sinal de topo, tá? Ele já gerou hoje essa sinalização. Aqui eu não abriria essa venda, tá? Que pode ficar mais travado aqui ainda nos próximos dias. O semanal ainda trabalhando abaixo da média. Tem toda essa região aí dos 9,90 segurando o preço. Então teria que ser um movimento um pouquinho mais limpo aqui para abrir essa possibilidade aí de venda do papel, tá? Então realmente ficaria de fora. Para quem está posicionado já na ponta compradora, um stop aí no máximo ali abaixo dos 9,62, tá, pessoal? Porque esse PD aqui, essa região, confirma um pivô e aí pode esticar um pouquinho mais até a região lá dos 8,80, tá bom? Não vejo possibilidade de compra nessa aspiração de máxima aqui amanhã, tá? Seria mais interessante se o papel voltasse para cima da média móvel lá do gráfico semanal e gerasse um novo sinal de fundo aí acima dos 10,90. Falando agora de Cielo 3, no pregão de hoje, apresentando alta de 0,19%, mas ainda trabalhando abaixo da média móvel aqui, hein? Tomar um cuidado aí, que abriu dentro de um gap de alta, mas respeitou a média e devolveu, né? Devolveu, ainda está dentro de um processo de correção, se a gente olhar aqui no médio prazo, pelo gráfico semanal, então o papel ainda pode aí vir testar a região dos 4,83, então todo cuidado para quem abriu compra aqui nessa sinalização de fundo na sexta-feira, tá, pessoal? E para venda, pessoal, seria mais interessante se ainda tivesse pelo menos mais um ou dois candles aqui com máximas aí, com mínimas ascendentes, gerando uma nova sinalização de topo na sequência, tá? Porque aí tem uma melhor relação risco-retorno, a correção seria um pouquinho maior, depois desse movimento um pouquinho maior também de queda, enfim, encaixaria um pouquinho mais aí nessa operação para venda, tá? Então essa perda de mínima aqui amanhã já de cara, não me agradaria muito para abrir essa venda descoberto não, tá? E também essa sinalização de superação de máxima também não me agradaria, tá? A não ser que o papel volte a trabalhar acima da média e apresente um sinal de alta mais positivo, né? Um sinal de fundo ascendente, por exemplo, tá bom?
contrário, eu aguardaria aí, porque pode ficar mais travado aqui, caminhar aí até a média um pouquinho mais devagar realmente, por conta do movimento que foi apresentado anteriormente, né? Foi relevante. Teve muita força aí na ponta compradora. Falando agora de PK3, no dia de hoje apresentando alta de 1,8%, tivemos a superação de máxima do pregão de sexta-feira, tecnicamente é uma sinalização de fundo, mas também é um movimento um pouquinho mais esticado, seria mais interessante aí aguardar o teste da média para abrir uma compra aqui nesse papel de curto prazo. Se a gente olha para o gráfico semanal, também tem um movimento um pouco mais esticado já, são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essa semana, né? 7 semanas dentro de um movimento de alta, né? Então, eu exigiria um pouquinho mais aqui do papel no curto prazo para abrir uma compra nele de swing trade, tá? De qualquer maneira, para quem abriu essa compra aqui hoje, stop ou abaixo aí da mínima deste fundo dos 21,48 ou um pouquinho mais abaixo aí seria abaixo da média móvel nos 21,40, tá bom? Falando agora de CVC-B3, no dia de hoje, alta de 2,79%, depois de reverter aqui essa sinalização de topo na sexta-feira. Hoje deu continuidade, mas está testando a média móvel lá do semanal e toda essa região de resistência anterior, de topos anteriores aí na faixa dos R$ 8,10. Aqui no gráfico semanal fica claro, né? Está testando ali ainda pela terceira vez e não consegue, pelo menos por enquanto, fechar acima aí da média, tá? Então, para quem está comprado nesse ativo, já daria para trabalhar com stop aí no curto prazo, tá? Com stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã em R$ 7,97, tá? Eu só vejo compra de curto prazo acima aí dos 8,10, ou seja, dá continuidade aqui no movimento, consegue escapar dessa região. Seria ainda melhor se afastasse mais, né, e apresentasse um novo sinal de alta mais acima, tá bom? Para ter uma expectativa um pouco mais positiva aqui no papel. Não abriria aí compra, por exemplo, nessa aspiração de máxima, caso aconteça aqui amanhã, né? Superando aí os 8,54, tá bom? Porque aí a minha relação risco-retorno fica bem desfavorável. Eu vou abrir compra aqui, vou jogar um stop abaixo do fundo, vou ter um stop muito grande aí, né? Mesmo se eu colocar abaixo da mínima do candle aí responsável pelo rompimento, eu posso acabar tendo aqui uma violinada, né? Vem aqui, testa a média para depois ir embora. Então, enfim, eu prefiro aguardar aí o papel desenrolar, sair dessa lateralização aí, pelo menos de curto prazo, tá bom? Falando agora de Unip 6, no dia de hoje apresentando queda de 2,14%. Para quem abriu compra nessa sinalização de fundo ascendente, inclusive na sexta-feira, essa perda de mínima foi sinal de saída. A perda aí dos 98,56 gerou sinalização de saída dessa compra aqui de curto prazo. Ah, Kaique, eu coloquei o stop um pouquinho mais abaixo. Beleza, pegou aí amanhã, pessoal, devolveu, pula fora, tá bom? Por que você está falando isso, Kaique, se nem testou a média? Porque o gráfico semanal gerou sinalização de topo, tá? Então pode aí corrigir nas próximas semanas. Então não valeria a pena aí se arriscar nesse papel, continuar posicionado no curto prazo, tá bom? E essa perda de mínima aqui também não vejo uma possibilidade aí de venda. Seria mais interessante se tivesse um sinal de topo descendente aqui abaixo da média móvel para ter uma relação risco-retorno mais favorável. Falando agora de TEND 3, no dia de hoje alta de 3,3%. Papel que apresentou um movimento de alta lá na semana passada e ficou um pouquinho mais travado. Enfim, aqui pode ainda ter mais um ou dois pregões com máximas descendentes e uma nova aspiração de máxima na sequência para abrir uma possibilidade de compra de curto prazo aqui, tá? Foi interessante a maneira como escapou daqui dessa lateralização anterior, né, apresentando força, um candle aí de rompimento. Então, se tivesse aqui mais um ou dois candles com máximas descendentes e na sequência uma superação, seria interessante aí para abrir uma compra de curto prazo. Semanal segue aí mais alinhado para cima, não tem muita resistência pela frente, basicamente essa região de topo, leve topo aí na faixa dos 9,65, fica mais claro no diário. Se eu colocar aqui, ó, seria essa região de topo. Tem o fundo que já foi testado, mas depois dele, caso dê continuidade, seria realmente aquela região mais acima, tá bom? Então aguardaria um pouquinho mais aí. Falando agora de LWSA3, no pregão de hoje apresentando boa alta de 4,53%, voltando a fechar acima da média móvel de 13 períodos aqui. Gráfico semanal, teve expiração de máxima aqui. Para quem abriu compra, eu tentaria conduzir pelo semanal, tá? O diário está um pouquinho mais difícil aqui de levar a condução,
por conta realmente aí do movimento um pouquinho mais travado aqui na queda. Tá? Então no semanal tem um movimento mais limpo, seria a compra aí realmente nos 9,81, que seria a superação da máxima da semana passada, com stop abaixo dos 8,88, tentando pegar aí pelo menos o movimento até a região da média ali do mensal, próximo ali dos 11,50, tá bom? Vai ter resistência, claro, nessa região de topo anterior, na faixa dos 10,51 e a máxima aí do último topo nos R$ 11,12. E por fim, falando de BABA34, Alibaba, no pregão de hoje aí alta de 1,6%, testou mais uma vez essa região aí de suporte dos R$ 16,50, lá na sexta-feira, já gerando uma sinalização de fundo, e hoje aí conseguiu voltar a fechar acima da média móvel, mas não está significando muita coisa isso daqui, tá pessoal? Até se a gente olha pelo gráfico semanal, de fato não é nada muito relevante aí, tá? Até essa aspiração da máxima da semana passada não é nada muito relevante aí não, tá? Então, mesmo que dê continuidade, a gente vai ter resistência aí nos R$18, que seria a média lá do semanal, e também essa região de topo aqui, tá? Então, eu só olharia para compra aí de curto prazo, um sinal de alta acima dos R$18 mesmo, tá bom? E para venda teria que ver aí se existe a possibilidade nessa BDR por conta do aluguel, tá pessoal? Então tomem cuidado aí quando vocês forem vender alguma BDR, sempre dá uma olhadinha para ver se tem aluguel aí realmente para fazer esse tipo de operação, tá bom? Mas para compra só vejo aí acima dos 18. Para quem já está comprado, seria stop aí abaixo de toda essa região aqui dos 16,50, pelo menos abaixo desse fundo aqui, né, nos 16,39, tá bom? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Obrigado para quem já deixou o joinha nesse vídeo. Para quem não deixou, clica aí no joinha para ajudar a gente aqui no canal. Não esqueça de deixar aí nos comentários os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos no pregão de amanhã, tá bom? Aqui embaixo tem o Instagram dos nossos analistas que participam aqui nesse canal. Então fiquem à vontade para nos acompanhar por lá também, tá bom? O mais ativo é o Dalton, então aproveitem, ele tem postado bastante conteúdo, principalmente de aprendizado, então dá uma olhadinha lá, até sobre a carreira dele, tá bem legal aí de acompanhar, tá bom? É isso, até amanhã às 8h45 no nosso Radar do Mercado. Um grande abraço pessoal e até mais.